O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor. Todos já escutamos uma expressão muito popular, muito conhecida, não somente no nosso Brasil, mas em outras partes do mundo também, em outros idiomas, a história famosa da maçã podre. A maçã podre que, colocada numa caixa com outras maçãs, enfim, frescas, atraentes e comestíveis ainda, porque estão em ordem, basta colocar uma maçã podre ali no meio, que é questão de tempo, para que esta podridão dessa primeira maçã passe também a todas as outras frutas. Essa é uma situação que se dá no reino vegetal através, enfim, de uma maçã podre, por exemplo. Pode dar-se também em um rebanho, um animal, em meio do rebanho tem um que está doente, uma doença contagiosa, que se não é afastado dos demais animais, ele termina contagiando a todos os demais animais daquele rebanho, e todos terminam perecendo, terminam morrendo. Isso também acontece entre nós, seres humanos, só que nós somos capazes de adquirir uma doença muito mais grave do que um contágio, um vírus qualquer, uma bactéria, que são aquelas doenças que corrompem as nossas almas. Como somos corpo e alma, somos feitos para a eternidade, fomos feitos para o céu, nós temos uma sede de infinito. E é muito fácil desviar essa sede de infinito pelo contágio daquelas pessoas que não estão vivendo conforme a vontade de Deus. Por isso, o católico que vive no mundo, nós que vivemos no mundo, os senhores que são leigos, que estão no mundo, os senhores, nós temos que tomar muito cuidado para que o mundo não corrompa as nossas almas, para que o mundo, de uma forma imperceptível, sutil, não comece a mudar os nossos costumes. O católico tem uma forma de ser, tem uma forma de viver, tem uma forma de vestir, tem um vocabulário, que é um vocabulário que agrada a Deus, que não utiliza palavras que ofendem a Deus. Mas é muito fácil perder tudo isso se não temos a vigilância e nos deixamos contaminar pelo espírito do mundo. E foi o que aconteceu com Salomão, que nós vimos aqui na primeira leitura. Salomão, ungido de Deus, o rei do povo eleito, filho de Davi, escolhido com tantos dons, recebeu o dom de sabedoria, discernimento para governar, mas no contato com os povos pagãos, ele baixou a guarda, deixou de ser vigilante, e em pouco tempo ele estava contaminado pelo espírito pagão. Foi questão de tempo para depois disso ele estar erigindo, construindo templos
aos deuses pagãos, que, como nos ensina São Paulo, não são outra coisa senão demônios. E Salomão, o homem amado por Deus, escolhido para construir o templo de Deus, nas leituras anteriores vimos que ele fez uma oração lindíssima, pedindo que a Deus habitasse naquele templo que ele construiu. Por deixar de ser vigilante, foi contaminado pelo espírito do mundo, foi contaminado pelo paganismo e perdeu essa graça que ele tinha antes, a graça da sabedoria, de ver tudo com os olhos de Deus, e começou a ter uns olhos puramente humanos. No Evangelho nós vemos o contrário disso. Na primeira leitura, é um filho de Deus que é contaminado pelo paganismo, pelo mundo. No Evangelho nós vemos o paganismo, aqueles que adoram os deuses falsos, são convertidos pelo Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher pagã que se aproxima de Nosso Senhor e vai pedir que expulse o demônio da filha dela. Nosso Senhor vai deixar lá a prova, vai dizer que não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, tratou-a de cachorrinha, fez um teste com ela. Por quê? Veja que bonito. E é uma atitude de Nosso Senhor Jesus Cristo muito contrária de uma atitude que às vezes nos apresentam de forma deformada a fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo, pela integridade dele, integridade moral, tal seria, Deus feito homem, ele vai converter a pagã. Quantas vezes, por uma mentalidade errada, por uma filosofia contaminada pelo mundo, os católicos abandonam seus princípios para ficar bem com o pecado. E é o que Nosso Senhor Jesus Cristo não faz. Ele se mantém íntegro diante daquela pagã, vê as boas disposições dela, de fato ela as tinha, estava disposta a ser tratada dessa forma, e ela vai se converter. Por que se converte um pagão diante de um católico? O católico, parecendo fundador da Santa Igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o católico, quando se mantém íntegro, é tal a força de atração da fé católica, é tal a maravilha da verdade, que todas as maçãs podres se voltam maçãs boas ao redor da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, senhores, nós, pela graça do batismo, não podemos negar esta luz de Nosso Senhor Jesus Cristo que brilha no interior de nossas almas. É uma loucura querer adaptar-se a este mundo, porque no fundo o mundo, aparentemente, nesta alma que tem essa fraqueza, o mundo está vencendo a Nosso Senhor Jesus Cristo. E não pode ser. Nós temos que pedir forças a Nossa Senhora para ter o dom da integridade moral, onde nós não negociamos os nossos princípios, onde nós não vendemos as nossas convicções. Somos fracos, temos misérias, mas para isso estão os sacramentos. Nós temos fé no perdão que recebemos no sacramento da confissão. Temos fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e daí nos vem a força para sermos íntegros. E também, e poderíamos até dizer, como a que nos conquista essa força, a Santíssima Virgem Maria, ela que intercede para que todos nós, em meio a esse mundo tão paganizado, esse mundo tão contrário a Deus, tão contrário à verdade, somente nos podemos manter firmes, sem deixar nos contaminar nos costumes, forma de ser, enfim, a forma de educar os filhos, se nós pedimos a Nossa Senhora este dom da integridade, de não querer dar as mãos ao pecado, não querer relativizar as nossas faltas, trazendo o mundo pagão para dentro do nosso coração. Vamos pedir essa graça, que Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, que reparou o pecado de Salomão, que se deixou influenciar pelo paganismo, Nosso Senhor traz do paganismo, do erro, para o seio da Santa Igreja, todas aquelas almas que têm sede de retidão. Que também sejamos essas almas, que queiramos estar com a alma inteiramente em ordem, com a Santa Igreja, em total consonância com o coração de Jesus e com o Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.